deficiência no nosso país. E não só ficar no discurso, mas ir para a prática, para a ação concreta. É preciso que todos os gestores, que todos os nossos governantes, que todos os nossos prefeitos coloquem essa luta da pessoa com deficiência como uma prioridade na sua gestão, como uma prioridade na governança. E não deixe simplesmente de lado. Nós precisamos de fato discutir essas políticas. São vários os projetos de lei que estão em tramitação aqui no Congresso. Nós temos na Câmara dos Deputados uma comissão que analisa o mérito de todas as propostas voltadas para a pessoa com deficiência. Mas nós temos muitos projetos bons que estão parados e que nós precisamos agora trabalhar para que esses projetos saiam do papel. Por isso é necessário, sim, que o governo, ele participe, ele faça esse diálogo, ele construa essas pontes com o parlamento. É necessário, sim, que o Ministério da Economia discuta com o parlamento para que a gente possa ver a aplicação dessas leis e possa ver as políticas públicas de fato se tornando efetivas ao alcance das pessoas que mais precisam e mais necessitam. Nós não podemos deixar essas pessoas descartadas. Nós, há 2 anos atrás, premiamos aqui uma entidade na Câmara dos Deputados que acolhe pessoas com deficiência que são abandonadas. Ou seja, se não tivesse essas associações, essas entidades, muitas dessas pessoas hoje talvez nem estariam vivas mais. Nós precisamos discutir isso. Discutir as políticas voltadas para as pessoas idosas com deficiência no nosso país, que também estão sendo vítimas de abandono. Estão sendo abandonadas nas ruas das nossas cidades, principalmente das nossas capitais. É um absurdo, mas é uma realidade. E essa realidade a gente só vê quando a gente sai daqui. Se eu ficar atendendo aqui no meu gabinete, eu não vou me deparar com essa realidade que está presente na vida de milhares e milhares de pessoas com deficiência no nosso país. Por isso, os nossos governantes precisam sair dos seus escritórios, das suas salas, e ir ao encontro dessas pessoas para entender de fato o que elas necessitam. Nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, nenhum retrocesso para as pessoas com deficiência no nosso país. Muito pelo contrário, o que nós queremos é avanços. Eu converso sempre com a deputada Érica Cocai sobre esse tema. Várias vezes nós discutimos, inclusive na reforma da Previdência, uma emenda que não foi acatada, infelizmente, mas que nós vamos continuar a luta. Porque hoje, por exemplo, as pessoas mais vulneráveis, pobres, que recebem o benefício de prestação continuada, uma família que tem 2 filhos com deficiência, apenas um dos filhos pode receber. Porque o benefício entra na renda, no cômputo da renda familiar, e o segundo filho então passa a não ter o direito de receber o benefício. Agora, o que a gente precisa entender é que nós precisamos sentar do outro lado, é sentar na mesa desta família, é ouvir o que essa família passa no dia a dia, a necessidade que ela tem, porque o benefício não é para deixar essa família rica. Não é para deixar essa família rica. O benefício é para que muitas das vezes a mãe, o pai, tenha condições de colocar um prato de comida na mesa dessa criança, dessa família. E o pai muitas das vezes não pode trabalhar justamente porque ele tem que ficar
com dedicação exclusiva ao seu filho ou à sua filha com deficiência. Então essa discussão nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar em hipótese alguma as pessoas com deficiência sendo tratadas da mesma forma, de forma igualitária, como se elas não tivessem nenhum problema e não fossem de fato valorizadas. O Brasil deu um grande exemplo. Eu quero concluir aqui, presidente, pedir só apenas mais um minuto para concluir. O Brasil deu um grande exemplo agora nos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos Paralímpicos Pan-Americanos, onde o Brasil se destacou na conquista, com um recorde de conquista de medalhas, fruto dos esforços dos nossos atletas. São os atletas que nós temos que destacar, porque as políticas voltadas em apoio a esses atletas, infelizmente, ainda não alcançam, estão muito distantes de valorizar de fato eles. Mas nós temos que destacar que esses atletas hoje são um exemplo para o nosso país, um orgulho da nossa nação. Por isso, contem com o nosso trabalho, com os nossos esforços. Essa luta de vocês é a luta nossa aqui também, todos os dias no parlamento. Nós, sempre que vocês precisarem, nós colocamos o nosso gabinete à disposição de vocês. Estou aqui no anexo 4, no número 910, para ouvi-los, para atendê-los, para ouvir as demandas, o que não está dando certo. Nós precisamos ter vocês participando do nosso mandato, para que a gente possa cada vez mais, de forma melhor e mais precisa, ser a voz de vocês aqui no Parlamento Brasileiro, ser a voz de vocês aqui no Congresso Nacional. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a deputada Érica Cocai por essa iniciativa brilhante de propor essa sessão em homenagem ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Obrigado, deputado Diego Garcia.